Olá, turmas do terceiro ano A, terceiro ano B, terceiro ano C. Hoje vamos para mais uma videoaula de matemática. E nessa nossa videoaula de matemática, iniciaremos com a correção na página 160, no módulo 1. Peguem aí o livro de vocês, verifiquem a terceira questão e vamos efetuar juntos as subtrações. Onde essas subtrações aqui são subtrações com reagrupamento. Vamos iniciar pelo item A. Iniciando sempre a partir das unidades. De 4, dá para me tirar 7? Não dá, porque o 4 é menor do que 7. Então, você vai simplesmente pegar uma dezena do 6. Pegou uma dezena do 6, ficou 5. E uma dezena você transforma em 10 unidades, que juntando com 4, que aqui já está, forma 14. Agora, de 14, dá para me tirar 7? Dá. 14 menos 7, 7. 5 menos 4, 1. Resultado 17. Item B. 42 menos 28. Vamos iniciar resolvendo a partir das unidades. De 2, dá para me tirar 8? Não dá. Por que, tia Sádiva? Porque o 2 é menor do que 8. Então, eu vou pegar aqui uma dezena do 4, vai ficar 3. E eu transformei uma dezena do 4 em 10 unidades, que juntando com o 2, que aqui já está, formou 12. De 12, dá para me tirar 8? Dá, porque 12 é maior do que 8. 12 menos 8, 4. 3 menos 2, 1. Resultado 14. No item C, iniciando pela casa das unidades, eu tenho 73 menos 25. De 3, dá para tirar 5? Não dá. Por quê? Porque 3 é menor do que 5. Pego uma dezena do 7, fica 6. E essa dezena que eu peguei daqui do 7, deixando 6, vou transformar em 10 unidades que, juntando com o 3, que aqui já está, forma 13. Agora, de 13, dá para me tirar 5? Dá, porque 13 é maior do que 5. 13 menos 5, 8. 6 menos 2, 4. Resultado, 48. No item D, 75 menos 39. Inicia pelas unidades. De 5, dá para tirar 9? Não dá, porque 5 é menor do que 9. Então, eu vou pedir uma dezena emprestada ao 7. Pedir uma dezena emprestada ao 7, fica 6. E essa dezena eu transformo em 10 unidades, que juntando com o 5 que já está na casa das unidades, forma o 15. Agora, de 15, dá para me tirar 9? Dá, porque 15 é maior do que 9. 15 menos 9 vai dar 6. E 6 menos 3, resultado 3. Aqui no item E, eu tenho 81 menos 58. Na casa das unidades, de 1 não dá para tirar 8. Então, já vou pedir uma dezena emprestada ao 8. Pedi uma dezena emprestada ao 8, ficou 7. E uma dezena eu transformei em 10 unidades, que juntando com 1, que já está aqui na casa das unidades, formei o número 11. Agora, de 11, dá para me tirar 8? Dá, porque 11 é maior do que 8. Resultado, 3. 7 menos 5, 2. Resultado, 23. No item F, 84
menos 67. Na casa das unidades, de 4, dá para tirar 7? Não, porque 4 é menor do que 7. Vou na casa da dezena, que é o 8, peço uma dezena emprestada a 8. Se eu peço uma dezena emprestada a 8, fica 7. E eu pego uma dezena, transformo em 10 unidades, que juntando com o 4 que já está, forma o 14. 14 menos 7, 7. E 7 menos 6, 1. Agora, na página 170 do módulo 1, nós temos a primeira questão. Ligue as representações correspondentes. A imagem que nós temos é, na primeira coluna, cubinhos e barras, na segunda coluna, o ábaco, e na terceira coluna, escrever por extenso. Então, se você verificar bem, você começa a contar onde tem cubinhos e barras, os cubinhos que representam as unidades. No primeiro desenho eu tenho 6 cubinhos e eu tenho quantas barras? 8 barrinhas. Então, forma o número 86. Então, você vai procurar o ábaco que possui, na casa das unidades, no pino das unidades, 6 argolas e no pino das dezenas, 8 argolas. Você vai perceber que o primeiro material dourado aqui exposto, você vai ligar ao segundo ábaco. E esse segundo ábaco corresponde ao número 86, por extenso. Na próxima linha aqui, dessa primeira coluna, esse material dourado, você vai verificar quantos cubinhos? 2. Quantas barrinhas? 1. Que número eu formei? 12. Você vai pegar, verificar qual é o ábaco que você encontra no pino das unidades, 2 argolas, e no pino da dezena, 1 argola, que vale 10, formando o número 12. Então, o segundo material dourado aqui você vai ligar para o primeiro ábaco, e o primeiro ábaco você vai ligar para o nome 12, que é o que representa o número. Na próxima linha aqui, da primeira coluna, essa terceira linha, nós temos aqui o material dourado. Você vai contar quantos cubinhos? 4. E quantas barrinhas? 4. 4 e 4. Que número você formou? 44. Então, você vai verificar no seu ábaco qual é o pino que contém nas unidades 4 argolas e o pino da dezena que contém 4 argolas. Que na dezena cada argola vale 10. Então, você vai corresponder o terceiro material dourado ao último ábaco, e ao último ábaco você vai ligar para o nome 44, que é o número que nós formamos. E o último material dourado aqui, nós temos o cubinho e 2 barrinhas, formam o número 21. Então, você vai verificar o ábaco que traz no pino das unidades uma só argola, ok? E no pino da dezena que traz 2 argolas. Ó, então, será o terceiro ábaco. Então, o último material dourado, você vai ligar ao terceiro ábaco, e o terceiro ábaco você ligará para o número 21. Nós temos aqui essa questão que diz o seguinte: utilizando os algarismos das fichas abaixo e sem repeti-los em um mesmo número, escreva. Nós temos aí o 0, 2, 4, 6, 8. No item A, o menor número possível com 2 algarismos. Nesse caso, o número que nós podemos formar será o 20. Professora, por que não o 0? Porque
o 0 não poderá ser o primeiro algarismo. E tem que ser com 2 algarismos, no caso, né? No item B, o maior número possível com 2 algarismos. O maior de todos eles que tenha 2 algarismos. O 86. Já no item C, todos os possíveis números que você deverá formar com 2 algarismos menores do que 68. Então, vamos lá. Eu posso juntar um 2 com 0, formar o 20. Eu posso juntar o 2 com o 4, formar o 24. O 2 com o 6, formar o 26. O 2 com o 8, formar o 28. Eu posso pegar o 4, juntar com o 0, formar o 40. O 4 juntar com o 2, formar o 42. O 4 juntar com o 6, formar o 46. O 4 juntar com o 8, formar o 48. Observe que são menores do que 68. Então, eu posso pegar o 6, juntar com o 0, formar o 60. O 6 juntar com o 2, formar o 62. E o 6 juntar com o 4, formar o 64. Por que eu não coloco 68? Porque vem dizendo no enunciado, menores que 68. No item D, todos os possíveis números maiores do que 28 e menores do que 48. Maiores que 28 e menores do que 48. Verificando no item C, nós já podemos pegar esses números que ficam entre 28, certo? No caso aí, e 48. Maiores do que 28 e menores do que 48. No item C já dá para mim poder pegar esses números. Então, quais são os números que eu vou pegar? O 40, o 42 e o 46. Na próxima questão, vem dizendo o seguinte: os ábacos dos itens abaixo possuem partes escondidas. Classifique os números representados em par ou ímpar. No primeiro ábaco, eu tenho aqui, na casa das unidades, cada argola dessa vale 1. 1, 2, 3, 4. E aqui, na casa da dezena, 10, 20, 30, 40. 40, tem mais um em cima, 50. 54. Então, 54 é um número par, ok? Já aqui no item B, tem uma esponja na casa das unidades que está escondendo de nós o restante das unidades. Então, não dá para me poder identificar quantas unidades eu tenho no total. Eu só estou vendo 3, mas tem mais unidades. Até porque quando se fala de par ou ímpar, você vai verificar as unidades. Então, não dá. Tem muitas unidades escondidas. Ok? Então, nesse caso, o item B não é possível determinar, por conta dessa esponja que ela está escondendo o restante das argolas verdes. E já no item C, se você observar bem, quando se fala de par ou ímpar, você leva em consideração bastante as unidades. Aqui eu tenho uma unidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 unidades. E aqui na casa da dezena, eu tenho 10, 20, 30. 37. 37, no caso aí, vai ser um número ímpar. Levando em consideração que os números pares são os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Quando eu pego um número grande. E os números ímpares são os números terminados em 1, 3, 5, 7
e 9. Aqui, escreva 3 números ímpares em ordem crescente, maiores do que 10 e menores do que 16. Então, aqui dentro desses quadradinhos, vocês vão colocar 3 números ímpares em ordem crescente. Que é a ordem crescente? Do menor para o maior, porque vai crescendo. Maiores do que 10 e menores do que 16. Então, os maiores do que 10 e menores do que 16, eu já deixei bem claro para vocês, que é o 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mas aí, eu pegando esses números que estão aí, eu vou levar em consideração somente os ímpares. E eu tenho que lembrar daquela regrinha de ouro. Os ímpares são os números que terminam com 1, com 3, com 5, com 7 e 9. Então, vamos lá. O 10 não é ímpar, porque termina com 0. O 12 também eu risco, porque não é ímpar, porque termina com 2. O 14 eu também retiro da linha, porque não se enquadra, porque termina com 4. E o 16 também não entra, porque termina com 6. Então, quais são os números que sobraram para mim? O 11, certo? O 13 e o 15. Então, ficará 11 menor que 13, 13 menor que 15. Ok? Próxima. Escreva verdadeiro ou falso para cada afirmação. No item A. O sucessor de 20 é um número ímpar. O sucessor é aquele número que vem depois. Quem vem depois do 20? 21. É verdadeira essa afirmação, não é? No item B, os números naturais 13, 14, 16, 15, 17 e 18 estão em ordem crescente, do menor para o maior. Falso. Item C. O ordinal 45º é lido 54º? Não. Falso. E no item D, o antecessor e o sucessor de 75 são números pares. O que vem antes do 75 é o 74. Quem vem depois do 75 é o 76. São números pares? Verdadeiro. Vamos seguir adiante. Aqui alguns alunos tiveram algumas dúvidas nessa questão. Observe o quadro e faça o que se pede. No item A, preencha o quadro abaixo com as quantidades de faces, vértice e arestas de cada figura geométrica espacial. O cubo. Quando eu falo de faces, eu estou falando de cada parte plana da figura geométrica. Quando eu falo de vértice, eu estou falando dos pontos de encontro de cada figura geométrica. E quando eu falo de arestas, são as linhas que formam essa figura geométrica. Então, com relação ao cubo, o cubo ele apresenta quantas faces? 6 faces. Nós temos 8 vértices e nós temos 12 arestas. O paralelepípedo, ele apresenta 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. A pirâmide, ela apresenta 5 faces, 5 vértices e 8 arestas.
Agora, dando continuidade àquela questão, para cada figura geométrica espacial, junte a quantidade de faces com a quantidade de vértices. Depois subtrai a quantidade de arestas. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no cubo, eu vou somar primeiro a quantidade de faces do meu cubo com a quantidade de vértice. Então, eu vou somar 6 mais 8, que dá 14. Depois, eu pego o resultado do somatório da face e do vértice e vou diminuir pela quantidade de arestas, que é 12. 14 menos 12 igual a 2. No paralelepípedo, eu vou somar o 6, que é a quantidade de faces, mais a quantidade de vértices, que é 8. Dá igual a 14. Depois eu pego o resultado do somatório, que é 14, e vou diminuir pela quantidade das minhas arestas, que é 12. 14 menos 12 é igual a 2. Na pirâmide, primeiro eu vou somar 5, que é a quantidade de faces, mais 5, que é a quantidade de vértices, dá 10. Depois eu pego 10 e vou diminuir pela quantidade de arestas, que é 8, que dá igual a 2. Aqui eu tenho uma situação, problema, que diz o seguinte. Ricardo comprou 2 brinquedos. Um por R$ 45 e outro por R$ 49. Quantos reais Ricardo gastou com essa compra? O primeiro brinquedo foi R$ 45 e o segundo brinquedo foi R$ 49. Então, aqui você vai somar o 5 mais 9, que dá 14, coloca o 4, sobe 1 lá para casa da dezena. 1 mais 4, 5. 5 mais 4, 9. Então, o resultado, 94. Quantos reais Ricardo gastou com essa compra? Então, Ricardo gastou com essa compra R$ 94. Agora, nós vamos para um tema que aborda as ideias da multiplicação. Quando eu falo das ideias da multiplicação, eu tenho que lembrar lá da adição. Toda adição de parcelas iguais pode ser representada por uma multiplicação. A multiplicação ela é indicada sempre pelo sinal X, que lê-se vezes. Os termos da multiplicação são multiplicando, que indica a quantidade que vai ser repetida, multiplicador, que é o segundo termo, indica quantas vezes a quantidade vai ser repetida, e o produto, o resultado final. Aqui eu tenho uma situação que diz o seguinte: Luciana foi a uma floricultura, um local onde vende flores, vende plantas, e comprou os seguintes arranjos de flores. No caso aqui, a gente pode observar que no primeiro arranjo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 flores. 5 flores. No segundo arranjo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 flores. E no terceiro arranjo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 flores. Então, ela comprou 3 arranjos e em cada arranjo nós temos 5 flores. Então, se eu pegar a quantidade de flores do primeiro arranjo, que é 5, se eu somar com a quantidade de flores do segundo arranjo, 5, e somar com a quantidade de flores do terceiro arranjo, 5, então 5 mais 5, 10, mais 5, 15. Professora, mas eu posso representar essa soma de parcelas iguais por uma multiplicação? Pode. Eu posso pegar a quantidade de arranjos que ela comprou, 1 arranjo, 2 arranjos, 3 arranjos. Ela comprou 3 arranjos. E vou multiplicar
pela quantidade de flores que tem em cada arranjo, que é 5. Então, 3 vezes 5 é igual a 15. Se eu for organizar a continha, posso colocar o 3, sinal de vezes na frente da conta, 5. 3 vezes 5, 15. O 3, que é o número de cima, eu chamo multiplicando. O 5, que é o número do meio, multiplicador. E o 15, produto. Aí vamos aqui a alguns questionamentos. Quantos arranjos de flores Luciana comprou? Ela comprou 1, 2, 3 arranjos. Próximo ponto. Quantas flores há em cada arranjo? No primeiro arranjo, tem 5 flores. Né? No segundo arranjo também tem a mesma quantidade. No terceiro arranjo também tem a mesma quantidade. Então, quantas flores há em cada arranjo? Em cada arranjo, nós temos 5 flores. E o terceiro ponto, quantas flores há no total? Se eu juntar a quantidade de flores do primeiro arranjo com a quantidade de flores do segundo arranjo e com a quantidade de flores do terceiro arranjo, quantas flores eu vou ter ao todo? 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok? Aqui eu tenho, efetue cada adição e represente-a por uma multiplicação. No item A, 3 mais 3 é igual a 6. Ou eu posso pegar quantas vezes o 3 está se repetindo? 2 vezes. 2 vezes 3, que é o número que se repete, igual a 6. No item B, 5 mais 5 é igual a 10. E posso colocar também na forma de multiplicação. Quantas vezes o 5 está se repetindo? 2 vezes. Então, 2 vezes o número que se repete, 5. 2 vezes 5 é igual a 10. No item C, 7 mais 7 mais 7 dá igual a 21. Ou se eu colocar na forma de multiplicação, eu vou colocar quantas vezes o 7 se repete? 3 vezes. E o número que se repete, 7. 3 vezes 7, igual a 21. No item D, 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16. Então, aqui eu tenho 16, e se eu colocar na forma de multiplicação, vai ficar o número 4 vezes... Quantas vezes ele se repete? 4 vezes. Então, 4 vezes 4 igual a 16. E no item E, eu tenho 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6. Então, 6 mais 6, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 6, 24. 24 mais 6, 30. 30, ou eu posso pegar quantas vezes o 6 está se repetindo? 5 vezes. Então, eu posso pegar o 5 e multiplicar por quantas vezes ele está se repetindo. Né? Eu posso pegar o 6, multiplicar por 5, ok? Que é o número que se encontra aqui. E quantas vezes está se repetindo? 5 vezes. Então, 5 vezes 6 é igual a 30. Observe as imagens e escreva uma adição e uma multiplicação que representa cada situação. Aqui, ó, eu tenho no primeiro retângulo, eu tenho 4 ursos. No segundo retângulo, eu tenho 4 ursos. E no terceiro retângulo, eu também tenho 4 ursos. Então, juntando a quantidade de ursos do primeiro retângulo, 4, do segundo retângulo, 4 e do terceiro retângulo, 4.
4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. Ou, se eu for representar na forma de uma multiplicação, eu posso colocar a quantidade de retângulos que eu tenho, que é 3, vezes a quantidade de ursos que eu tenho em cada retângulo, que é 4. 3 vezes 4 igual a 12. Aqui, eu tenho essa imagem para vocês. No primeiro retângulo, eu tenho 6 corações. No segundo retângulo, eu também tenho 6 corações. No terceiro retângulo, 6 corações. E no quarto retângulo, 6 corações. Se eu for representar na forma de adição, eu vou colocar 6, mais 6, mais 6 e mais 6, que é igual a 24. Se eu for representar na forma de multiplicação, vai ficar 4 retângulos vezes a quantidade de corações que eu tenho em cada um deles, que também dá 24. 4 vezes 6 é igual a 24. Então, nós temos aí uma atividade no módulo 2, referente às páginas 88 e 89. Bons estudos, leiam, releiam, coloquem em prática. E um abraço da professora Sádiva e até o nosso próximo encontro.